Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto de Flávio de Souza. Ele se chama A Dama do Rio. Todas as informações de fonte estarão na descrição do vídeo. Caso você goste do meu conteúdo e queira me apoiar, peço que faça um comentário, dê um like e compartilhe com alguém que você pense que pode gostar do conteúdo também. Bem, vamos lá? A Dama do Rio. O casco da nação elevava-se no ar e caía com violência sobre as águas escuras do rio. A tempestade pegara a todos de surpresa. Em apenas alguns minutos o nível das águas havia subido como há muito não era visto em toda a região. Os pescadores agarravam-se como podiam nas cordas e ganchos fincados na madeira envelhecida que revestia toda a nave. Àquela altura, já suscitavam dúvidas se haveria mais água vinda do céu correndo pelo leito ou dentro do próprio barco. Embora não houvesse qualquer vestígio de rochas naquele percurso, um choque violento e repentino atingiu a parte inferior da embarcação, despedaçando por completo toda a sua estrutura. No exato instante em que via os companheiros voando pelos ares, o comandante pôde notar um estranho brilho submerso refletindo pelos lampiões que caíam na água. Ele sentia seu corpo ser tragado pelas profundezas sem que conseguisse reagir, por mais que fizesse força. Lutava para evitar que as impiedosas águas preenchessem seus pulmões. Não conseguia enxergar quase nada, tudo estava turvo e escuro, mas ainda assim podia jurar ter visto vários de seus amigos serem enlaçados por algo brilhante enquanto travavam uma violenta luta pela vida. O comandante buscava fazer jus à sua reputação, mas nem mesmo com um poder sobrenatural julgava ser capaz de resistir ao poder da natureza. Quase perdendo os sentidos, sentiu seu corpo ser elevado por algo que surgia das profundezas. Já não sabia se aquilo era tudo realidade ou se não passava de um delírio causado pela rigidez da situação. O ar entrou por suas narinas de forma violenta, chegava a queimar-lhe as mucosas. O homem estava totalmente entregue, não tinha o menor domínio sobre si mesmo. Seus olhos reviravam à procura de algo que lhes confortassem, mas tudo o que viam era o seu instrumento de trabalho sendo arrastado, aos pedaços, pelos braços dominantes do rio e as pesadas gotas que caíam do céu tomando pelas trevas. Percebia seu corpo ser levado como uma pluma sinuosa sobre o espelho d'água. Não sabia como esse fato era possível, mas não insistia em tentar buscar uma explicação. Seus músculos não tinham mais força e sua mente logo desistiria de manter-se acesa. Perder o sentido seria questão de tempo, e assim aconteceu. Entorpecido, embarcou numa viagem escura, onde não estava no comando, não sabia onde as curvas traiçoeiras poderiam levar. O pescador foi encontrado numa das margens na manhã seguinte. Ele estava desacordado e assim permaneceria, em um estado profundo de letargia, fechado para sua realidade, mas vivendo internamente, num mundo de sonhos desconexos e sem sentido, de onde somente sua força interna poderia tirá-lo. As águas calmas não davam sinais de serem as mesmas tomadas pela fúria incessante da noite anterior. Alguns ribeirinhos arrastavam uma rede pelo rio em busca de alimento, enquanto as crianças corriam por uma das margens, cena normal e corriqueira, se não fossem os murmurinhos do vilarejo por conta do acidente fatal com o pesqueiro. Apesar do leito barrento, a farta luminosidade do dia aberto permitia uma razoável visibilidade aos homens. No entanto, naquele dia, talvez eles não desejassem enxergar tanto. O mais franzino deles foi o que viu primeiro, um rastro sinuoso nas águas intensificado por um brilho que aumentava com o contato dos raios do sol. O reflexo abriu-lhe os olhos, fazendo com que largasse o apoio da rede e levasse as mãos ao rosto. O gesto fora acompanhado por um grito aterrador. Os demais, que demoraram a entender o que acontecia com o companheiro, só perceberam que havia algo errado quando o próprio erro em pessoa surgiu da parte mais funda do rio, enlaçando o corpo frágil do rapaz que gritava. A voz do pobre homem foi calada.
Seu corpo desapareceu por completo do campo de visão dos amigos e, em seu lugar, surgiu uma mancha escura e perturbadora. O pânico tomou conta do resto do grupo. Com saltos e de forma atabalhoada, os pescadores tentavam escapar da ameaça, mas o que se movia ali era detentor de muito mais desenvoltura. E não fora difícil para ele subjugar um a um de forma que ele mesmo quis. Os corpos eram arremessados pelo ar e chocavam-se violentamente contra as águas, para em seguida desaparecerem e ressurgirem em pedaços. O leito tornava-se rubro e agitado. As crianças pararam o que estavam fazendo e passaram curiosas a observar a estranha pescaria dos mais velhos. Uma onda crescente em forma de delta seguia velozmente em direção a elas. A maioria correu, mas uma delas ficou. Estava praticamente hipnotizada pelo movimento incomum das águas. Os gritos e a correria dos pequenos chamaram a atenção de uma mulher que trançava palha perto de casa. Pela janela, ela visualizou a menina parada na margem e uma seta nas águas que rumava em sua direção. Com a pressa envolvendo-lhe os pés, ela correu o máximo que pôde para alcançar a garota. Não era preciso entender o que se passava para saber que aquela vida estava em risco. A distância lhe fora favorável. Um abraço urgente quebrou a hipnose da menina, mas ela ainda estava com os tornozelos no inferno, e por isso já seria o suficiente. Os olhos da pequena presenciaram a cabeça de sua salvadora abandonar violentamente o corpo, com uma só investida do desconhecido. Ela sabia que seria a próxima, no entanto, o ataque fatal de seu algoz fora repelido, e ela apenas acompanhou a boca escancarada da criatura desaparecendo nas águas manchadas. O corpo decapitado fora levado junto, agarrado às armas exibidas e que estavam prontas para lhe fazer o mal. Sua lágrima diluiu-se no rio, levando a inocência e a pureza daquele lugar maldito. Quase no mesmo instante, num pequeno hospital da cidade, o súbito despertar do comandante do barco naufragado surpreendia o solitário médico do local, o qual, prudentemente, já tratava da transferência do enfermo para as instalações da capital. No entanto, algo fazia brotar um sentimento de preocupação no peito do doutor. Embora o homem demonstrasse sinais claros de recuperação, seu olhar perturbadoramente vidrado insistia em dizer o contrário. Inutilmente, o médico tentou manter o pescador sob seus cuidados, mas a determinação do homem pareceu transmutar-se em força, e por conta disso, tentar mantê-lo internado tornou-se algo impossível. Uma vez livre, o velho comandante ganhou as ruas de barro do vilarejo. Enquanto caminhava perdido em seus pensamentos, o pescador permanecia alheio à movimentação que surgia junto à margem do rio. Na verdade, lhe faltava um raciocínio coerente e parecia que sua memória recente havia sido apagada. Ainda assim, ele sabia que algo não estava certo, embora ele estivesse distante das pessoas que se aglomeravam diante das águas. Ele compartilhava, mesmo que de modo inconsciente, das mesmas aflições que os atormentavam. Ele e os ribeirinhos tinham plena convicção de que algo fora da normalidade habitava aquele espaço submerso. O povo estava horrorizado com o relato da pobre garotinha. Por obra de um verdadeiro milagre, ela conseguia ter um destino diferente de todos aqueles que haviam sido tocados pelas águas do rio naquela manhã. De seus lábios brotavam os contornos de uma criatura inacreditável, inconcebível, até mesmo para uma região tão suscetível ao extraordinário. Os líderes locais não conseguiam se conter diante da possibilidade de algo tão demoníaco macular o que lhes era sagrado, o local de onde colhiam o sustento das famílias. Não tardou para que os barcos de diferentes tamanhos e cores ocupassem cada metro do espelho do rio. Arpões e flechas de bambu riscavam o ar e espirravam água mediante o menor movimento suspeito no leito turvo. Eles subiram e desceram o curso d'água por várias vezes durante todo o dia, sem que conseguissem encontrar qualquer sinal da criatura que ofendia a própria natureza simplesmente por existir. Ao cair da com os barcos atracados, os homens voltavam à terra com o peso da frustração sobre os ombros. Esperando a comitiva no centro do vilarejo estava a mais velha das moradoras. Ela poderia ser considerada uma local porque habitava as cercanias do pequeno povoado, embora não fixasse moradia entre os demais.
Ela descendia dos índios, circulava pela mata e raramente era vista entre os habitantes, apesar de que todos tinham plena consciência a respeito da presença dos seus olhos vigilantes sobre a região. Ela impunha muito respeito. Todos faziam questão de ouvir o que ela tinha a dizer, mesmo porque dificilmente o som de sua voz se fazia ecoar. As palavras proferidas pelo timbre rouco saíram arrastadas, soando quase como um lamento. Elas tratavam de um espírito maligno, perverso em essência, que não se furtava em fazer valer do corpo que ostentava para disseminar o mal e causar dor, tanto física quanto emocional. A criatura se arrastava pela floresta imitando o curso dos rios, embora os antigos dissessem que eram os rios que assumiam sua forma. Uma vez instalado na área, o ser não descansaria até arruinar a alma de cada um dos seus habitantes, pois ele próprio não tinha sossego por odiar a própria forma e, por conta disso, invejar as linhas daqueles que desejava consumir. Acuada, a criatura se tornava furtiva, e ostentar felicidade seria a melhor maneira de atraí-la. Assim, no alto de sua sabedoria, a velha índia ordenava que se fizesse um grande festival, uma homenagem à fartura das águas. E assim foi feito. Todos os moradores e até mesmo representantes do povoado vizinho juntaram-se na margem do rio, ao redor do calor de uma grande fogueira. A lua cheia emprestava seu esplendor à comemoração. Mesmo temerosos, os ribeirinhos festejavam. Toda a angústia que lhes consumia ficava restrita ao interior de suas almas. Nem mesmo uma simples ponta de aflição poderia transparecer. Caso contrário, a fera das águas não surgiria. O velho pescador não conseguia se juntar aos demais. Seu trauma parecia demasiadamente profundo para que pudesse simular alegria. Ele conseguia se lembrar de estar entre os braços da morte, do terror estampado no rosto de cada um de seus companheiros. Porém, a lembrança da salvação era tão turva quanto as águas barrentas do rio. Ele tentava, mas só lembrava de estar flutuando antes de perder os sentidos. Apesar da mente nublada, ele foi o primeiro a perceber as estranhas ondulações na escuridão das águas. Uma garota, não pertencente ao povoado, provavelmente, pois suas feições não foram de imediato reconhecidas pelo pescador, dançava inadvertidamente junto à margem. A jovem mostrava incontido entusiasmo durante toda a noite, não fazia a menor ideia do perigo crescente às suas costas. Antevendo a situação, o homem iniciou uma desabalada carreira rumo ao terreno lodoso. Entretanto, seus movimentos foram replicados em intensidade pelos golpes das águas, os quais, de súbito, tornaram-se uma imensa parede em forma de onda. A música cessou. A dança foi interrompida. A atenção de todos estava voltada para o rio, mas ninguém conseguiu se mover quando a imensa figura surgiu em meio ao turbilhão da fúria. A criatura de escamas negras e reluzentes projetou-se com incomparável velocidade sobre a mulher. O corpo frágil foi rapidamente envolvido pelos contornos esguios da fera. O pescador, o único a esboçar um mínimo de reação diante dos fatos, tomou a espingarda de um dos estáticos moradores, chegando a derrubá-lo com o ato. O homem, decidido a pôr um fim na existência da besta, enlaçou com convicção o cano duplo da arma e fez mira. A boca escancarada da criatura demonstrava plena capacidade para engolir a cabeça da garota com uma só investida. E tentou, de fato, fazê-lo. Mas o chumbo rompeu o ar num instante crucial, acertando em cheio o vão preenchido pelos aguçados dentes. Imediatamente, a pressão exercida pelo corpo cilíndrico foi atenuada de tal forma que a garota conseguiu escapar, mas o demônio ainda resistia. O movimento de algumas escamas ainda era perceptível. Então, o pescador se aproximou do assassino de seus companheiros. "Na cabeça! Acerte uma lâmina na cabeça!" gritava a mulher, em evidente desespero. Atendendo aos apelos, ele desembainhou sua velha, porém afiada faca de pesca. A cabeça da fera balançava perigosamente, embora de modo involuntário. O homem buscou a lembrança dos amigos sendo arrastados para o fundo das águas. O desejo de vingança lhe preencheu de força e determinação. Esperando o momento exato, ele golpeou com certeza de sucesso a área localizada um pouco atrás da monstruosa cabeça. De imediato, a criatura tombou. Do ferimento adornado pela lâmina,
Um líquido espesso e negro, semelhante ao que era expelido pela boca da fera, ponto atingido pelo chumbo, começou a verter. No entanto, poucos segundos se passaram para que a tonalidade mudasse de cor. Nos 2 pontos, o vermelho intenso passou a dominar. O inimigo fora finalmente vencido. Os ribeirinhos explodiram em gritos de comemoração. A jovem parecia mais entusiasmada e, em aparente sinal de gratidão, tomou seu salvador em um abraço. Sem dizer uma só palavra, ela encostou seu rosto na face cansada do pescador. "Não!" gritou a velha índia, surgindo de um ponto desconhecido. Sua voz não soava como um sussurro dessa vez. Pelo contrário, era firme e perfeitamente compreensível. Mas o comandante da embarcação despedaçada não conseguiu ouvi-la. Seus olhos estavam vidrados numa imagem que o fez lembrar de tudo. Entorpecido, ele sentiu a língua bifurcada e a mulher deslizando de forma sinuosa sobre seu rosto. Não havia mais névoa em sua mente, tudo estava claro. Fora uma gigantesca serpente negra que o livrara da morte certa no rio, uma criatura tão semelhante que estava estirada no chão, com o sangue a esvair pelos ferimentos por ele causados. A besta assassina não era aquela. A face da morte era alva como a lua no céu, emitia um brilho prateado enquanto matava, cintilava enquanto devorava a carne humana. Ele tinha visto, jurava que tinha visto os olhos malditos do demônio enquanto flutuava nas águas sob a proteção da criatura de negras escamas que ele tinha acabado de matar. O vazio que ele presenciou naqueles olhos estava ali, diante dele, refletido no semblante frio da mulher que o apertava cada vez mais com um abraço firme. A Índia tentava invocar sua antiga força, mas o corpo já não mais respondia aos comandos com a mesma desenvoltura de outrora. A coragem dos moradores parecia diluir-se diante da incapacidade demonstrada por sua inspiradora. O prisioneiro urrava de dor. Ele sentia sua caixa torácica sendo esmagada pela força da mulher. O ar começava a lhe faltar aos pulmões. Quando achava que a morte era inevitável, ela o soltou. Mas seu horror estava apenas começando. Com incrível habilidade, a jovem se livrou das vestimentas e, com as mãos unidas junto ao externo, começou a rasgar a própria pele. De dentro do seu corpo surgiu o revestimento pálido e reluzente de uma cobra, a qual, de maneira inexplicável, parecia crescer diante dos incrédulos moradores. Como se refeitos de um transe, os locais partiram em direção a ela. Alguns recolheram paus e pedras como armas e outros se municiavam com rifles e facas. No entanto, já não havia tempo para retaliação. A enorme serpente branca ganhou as águas escuras com extrema perícia, mas não sem antes arrastar o corpo triturado e pronto para ser engolido do pobre pescador. Tiros foram disparados a esmo. As águas se tornaram indomáveis por alguns instantes, mas logo foram tocadas pela placidez usual. Vencidos, enganados e humilhados, os ribeirinhos tentavam encontrar forças. As palavras da velha índia ecoavam com maior intensidade na cabeça de cada um deles. O demônio não descansaria enquanto não consumisse a existência de cada habitante do local por ele escolhido para viver. O que eles ainda não compreendiam era que a criatura não agia de modo desordenado. Ela não gostava de deixar um trabalho inacabado. Assim, quando jatos d'água foram lançados ao ar com violência, espalhando pânico entre todos, um brilho metálico arrastou uma garotinha para as profundezas do rio. Dessa forma, a certeza de que ninguém poderia sobreviver começou a brotar no coração daquelas pessoas. Fim. Bom, se vocês gostaram, então deixe seu like, né? Uma história folclórica. E é isso. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história de autoria minha. Ela é uma lenda urbana. Eu espero que vocês gostem. Se você gosta do meu trabalho, já deixa seu like, faça um comentário e recomende o vídeo para alguém que você acha que vai gostar. Bem, vamos lá?
O vizinho maldito. Uns 10 anos atrás, mais ou menos, me mudei para a cidade onde moro até hoje. Era a primeira vez que eu ia morar sozinha e tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo e problemático de verdade. Eu basicamente fugi de onde morava e vim para cá, praticamente com a roupa do corpo e um notebook velho. Uma amiga, que me ajudou até a comprar roupas e sapatos, também me ajudou a achar um lugar pequeno para ficar. Era a primeira vez que eu moraria sozinha, com meus 25 anos e muito medo até mesmo da própria sombra. O lugar era mobiliado e estava a metros da escola onde comecei a trabalhar, o que seria cômodo para alguém que não tinha carro. Eram 2 cômodos grandes, mais um banheiro. O ideal para alguém que morava só. Bom, na verdade, quando eu digo mobiliado, estou sendo bem otimista. Ali tinha uma cama, um fogão de 4 bocas com 2 estragadas e uma geladeira minúscula. Mas para quem apanhava e vivia trancado em casa, aquilo parecia um paraíso. O primeiro mês foi ok. Como eu passava o dia todo fora, já chegava no AP exausta e desmaiava na cama. Porém, num sábado, querendo sair um pouco da rotina repetitiva, chamei uma amiga da escola para ir em minha casa fazer uma social, conversar bobeira e esparecer. Ficamos rindo, conversando e bebendo umas taças de vinho. Já eram altas horas e estávamos um pouco bêbadas quando começamos a ouvir passos nervosos no AP, acima da gente. Isso nunca tinha acontecido, ou eu nunca tinha reparado. Brinquei que a pessoa acima tinha ficado com raiva das nossas risadas altas e ela acabou indo embora mais cedo do que planejava. Depois que ela saiu, eu ouvi praticamente a noite toda alguém andando de um lado para o outro no quarto acima. Nesse processo, ele tropeçava em alguns móveis, arrastava coisas, derrubava outras. Foi tão insuportável ver meu colchão para a sala/cozinha. Capotei de sono no outro cômodo e no outro dia queria tentar conversar com o porteiro, mas acabei deixando para um outro momento. Não queria ser a vizinha reclamona, sabe? Tenho mania de querer agradar, infelizmente. A portaria lá não era 24 horas, o prédio era antigo e com poucos andares. Todas as kitnets eram da mesma pessoa e cada morador tinha a sua chave. Seria péssimo reclamar de alguém e depois encontrar essa pessoa constantemente nas escadas, vocês não acham? Só que, com o tempo, os ruídos noturnos se tornaram constantes. Era um insistente barulho de alguém batendo coisas, derrubando outras no chão e sempre de madrugada. Eu já não conseguia dormir. Aquilo afetava meu trabalho e eu chegava a chorar de cansaço. Uma outra noite, um casal de amigos foi ao meu AP e as batidas foram ouvidas por todos. Como eu não estava sozinha, fiquei corajosa e pedi para que eles fossem comigo ao andar de cima. Não tinha nem elevador ali. Para bater na porta e conversarmos com o barulhento. No momento em que subimos e batemos, o barulho parou. Na hora. Ainda insistimos, mas ninguém atendeu. Foi aí que ninguém entendeu mais nada e eu tive paz, pelo menos por aquela noite. No dia seguinte, resolvi falar com o porteiro e que se explodisse a política de boa vizinhança. Disse das noites sem dormir, da arrastação de móveis e das pisadas fortes que se prolongavam por horas. Mas o pior vem a seguir. Ele, o Sr. João, me garantiu que não morava ninguém no apartamento de cima. Segundo ele, as últimas pessoas que moraram lá, uma senhora e seu filho, tinham ido embora há meses para outra cidade. Mas aquela resposta não servia para mim. Eu não me conformava. E assim, as noites se passaram, mas os barulhos não cessaram. Outras pessoas tinham ouvido, não só eu, e
E sinceramente, parecia que a pessoa acima não dormia e que jogava coisas no chão de propósito. Era oficial, eu estava louca. E não havia nenhum outro apartamento acima desse. Contudo, eu não queria passar por doida. Comecei a gravar os ruídos, que eram tão altos que pareciam acontecer dentro do meu quarto. Me convenci que o lugar estava assombrado, possuído. Rezei, joguei sal grosso na casa, fiz mantras, rezas, enfim. Tudo que me diziam ser bom para espantar encosto, eu fiz. Minha casa parecia um defumador de sálvia e benjoim. Então, quando não aguentava mais, resolvi que ligaria para o dono do lugar. Falei com ele, expliquei a situação e disse que estava querendo me mudar porque não estava tendo paz. Ele disse que iria ver o que estava acontecendo e o desfecho, vocês não vão acreditar. Quando cheguei do trabalho, ele e o porteiro me esperavam bem na frente da minha porta. Acontece que sim, havia uma pessoa no apartamento de cima. Alguém real, de carne e osso, e não um encosto ou um fantasma. O poltergeist era o filho da antiga moradora. Sim, aquele que morava ali antes. Ele era usuário de drogas e parece que ficava na fissura sempre de madrugada. Como ele ainda tinha a chave, quando a mãe foi embora por não aguentar o problema dele com os entorpecentes, ele simplesmente pulou o muro, entrou dentro do prédio e continuou morando lá. A casa estava imunda, cheia de larvas e bichos e de coisas que ele roubava durante o dia. Todas as noites ele pulava o muro, se esgueirava pelas sombras e voltava. Os ruídos que eu ouvia eram mais ou menos da hora que ele chegava, e sim, eram bem reais. Mas vocês acham que fiquei mais feliz em saber que era uma pessoa real? A resposta é não. A polícia o prendeu, mas o arrombamento aparentemente era um crime menor e ele ia responder em liberdade. Ele sabia que quem o havia denunciado fui eu e comecei a ficar paranoica. Acontece que acharam um papel com vários nomes escritos e um deles era o meu. Não acreditem em coincidências, meu nome é extremamente raro e de alguma forma ele o sabia. Em menos de uma semana me mudei do lugar. Fiquei sabendo por uma vizinha que ele tentou voltar 2 vezes, mas foi pego em ambas. Na época, até saiu no jornal e no portal de notícias aqui dessa cidade. Hoje, no entanto, escrevo esse relato como uma forma de deixar a minha história registrada. Acabei de receber um papel por debaixo da minha porta. Nele, o meu nome estava escrito. Fim. Bom, se vocês gostaram, eu tenho várias histórias que são minhas, eu vou publicar futuramente. E é isso, me ajudem a sair do flop. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar a vocês uma história real que foi escrita por mim. Estou regravando porque o outro arquivo não ficou tão bom e eu realmente acho que essa narrativa merece ser ouvida. Eu espero que vocês gostem e, se possível, recomendem o meu canal a um amigo que também gosta desse tipo de história. Bem, vamos lá? O tormento de Paola. Sou professora e dou aula para crianças e adolescentes um pouco ricos. A realidade de vida deles é tão distante da maioria das pessoas que a gente nem imagina. Essa menina não é diferente. Mora em uma casa muito grande, confortável e bonita. Ela própria é uma menina muito linda, mas, ao mesmo tempo, muito perturbada. Ela me disse que recentemente descobriu que foi adotada e, depois desse episódio,
começou a se abrir um pouco mais comigo. Pois bem, eu dou monitorias de gramática, literatura e interpretação de texto nos contraturnos das aulas. Ou seja, se a aula é de manhã, as monitorias são à tarde. Nessa tarde em questão, somente a Paola, esse nome é um nome falso, somente a Paola veio. Ela estava muito triste, cabisbaixa, com olheiras imensas. Sabe quando você passa a noite chorando e acorda com os olhos inchados? Pois é, ela estava assim. Perguntei a ela o que tinha acontecido. É muito comum que esses adolescentes se abram conosco porque os pais às vezes são distantes, ou separados, ou moram até mesmo em outra cidade. Muitos desses meninos moram sozinhos aqui, já que os pais são donos de latifúndios em outras cidades e estados. Aqui onde moro é uma cidade grande, mas com cara de interior. Muitos filhos de políticos e de gente importante moram aqui porque não tem a violência das grandes capitais. Inclusive, já ouvi confissões de alunos que contavam sobre abusos, abandono e outras formas de violência que chegaram a envolver a polícia. Eu cresci numa família humilde, então a gente acaba achando que meninos ricos não devem ter problema algum. Bom, não é bem assim. Eles podem ter tudo no campo material, mas quase não têm afeto ou companhia. Mas voltemos a Paola. Ela me disse que estava com medo de estar ficando louca naquela tarde. Eu perguntei por quê, fazendo um tom de voz alegre para poder animar a menina. Nessa hora, ela desabou, chorando muito. Fomos para uma sala separada na escola, onde eu tranquei a porta e peguei uma água para ela, já fazendo uma prece mentalmente, me preparando para a bomba da vez. Mas prece alguma poderia me preparar para aquilo. PS, eu não sigo religião alguma, mas acredito nas forças superiores. A Paola se acalmou um pouco e disse que vinha sendo perturbada há vários anos, durante a noite, por diversas aparições que a acompanhavam desde criança. Ela tem, hoje, 16 anos. Ela, inclusive, toma remédios controlados para o que os psiquiatras diagnosticaram como transtorno bipolar e também síndrome de borderline. Eu perguntei sobre as visões, mas não estava preparada para o que ouvi. Confesso que estou arrependida tentando me lembrar dos acontecimentos. Ela me disse que começaram desde quando ela se entende por gente. Desde pequenininha, ela se lembra de uma mulher de vestido negro e roupas de época, roupas antigas. Ela via essa moça sempre ao seu lado, sempre sorrindo, mas nunca sentiu medo. A Paola chamava essa moça de preto de Lana, mas não sabe por quê, já que ela nunca dizia nada. A Lana brincava com ela, acenava, ficava vendo-a dormir. Minha aluna pensava que todos viam a amiga, mas depois de episódios constrangedores, percebeu que aquilo era algo só dela. Uma vez, quando ela tinha 8 anos, estava conversando com a mãe na cozinha, fazendo a lição, quando a Lana apareceu atrás da mãe dela, sorrindo. Ela pediu para a mãe olhar para trás, que a Lana estava ali. A mãe olhou e não viu nada, e ainda brincou que essa Lana era tímida, e continuou fazendo um bolo. A minha aluna disse que se arrepende até hoje de ter feito isso, pois nessa hora a Lana ficou com muita raiva, e daquela expressão feliz que ela sempre carregava no rosto, ficou com a cara deformada, cheia de ódio, e acabou desaparecendo. A Paola ficou sem ver a amiga por umas 3 semanas. Foi quando tudo começou. Numa noite, depois das 3 semanas do sumiço de Lana, minha aluna, que é filha única e adotada, como eu disse, acordou com um barulho metálico de algo rangendo, como uma porta velha, dentro do quarto dela. Por achar aquilo estranho, ela abriu os olhos. O quarto dela era iluminado com um abajur de tomada. Sabe aqueles que tem só uma pequena lâmpada em formato de bichinho? Enfim. E esse abajur emanava uma luz muito fraquinha.
Depois de abrir os olhos, ela viu um cadeirante ali no meio do quarto dela. Ele era uma figura calva e os poucos cabelos eram muito brancos. Ao mesmo tempo, tinha um corpo velho, atrofiado, mas o seu rosto era jovem, muito jovem, quase um bebê. Andava com uma cadeira para frente e para trás e parecia ignorar a presença da menina. O corpo todo deformado, todo atrofiado, e de sua boca saía bastante baba. Ela disse que gelou e começou a suar muito, tudo ao mesmo tempo, mas não conseguia parar de olhar aquilo. Aqui é uma cidade muito quente, mas no quarto dela tinha ar-condicionado. E então não tinha motivo para ela estar suando daquele jeito. Ela disse que essa figura então começou a tentar se levantar da cadeira, uma visão totalmente agoniante. De repente, a entidade caiu no chão e ficou se arrastando pelo quarto lentamente, sujando tudo ao redor de baba. O som que ele emitia era muito triste, era como um lamento. A impressão que ela tinha era que esse ser pronunciava a palavra Angélica, repetidamente, mas muito baixinho. Nisso, a luz do abajur falhou e ela não conseguia mais ver para onde aquilo tinha ido. Tudo ficou em silêncio e ela dormiu chorando e rezando. No dia seguinte, ela acordou com a conclusão de que aquilo fora um sonho, nada mais do que isso. Como ela é filha única, guardou a aparição para si própria, pois não queria nem lembrar. Os dias foram passando sem maiores intercorrências, até que, uma noite, depois que ela voltou do cinema com os pais, sentou-se no sofá de casa e ligou a TV, enquanto eles foram ao carro buscar uns itens de mercado. Nessa hora, ela disse que a casa ficou muito silenciosa e ela começou a chamar a mãe. A TV desligou e ela viu um vulto na cozinha. A sala dela é bem grande e bastante longe da cozinha, mas ela disse que mesmo assim não daria para confundir, não eram os pais dela. Nisso, aquela figura começou a vir para cima dela lentamente e as luzes da casa toda se apagaram. O celular dela caiu no chão e apagou, e tudo ficou no mais completo escuro. Nesse momento, ela sentiu uma mão passando em seu cabelo, levantando as mechas, acompanhado de risadinhas masculinas. Ela gritou tanto que perdeu a voz. Alguns segundos depois, as luzes voltaram e os pais dela estavam na frente dela, olhando-a com os rostos incrédulos. Ela estava, tecnicamente, dormindo em tão pouco tempo e ainda tinha tido um pesadelo. Foi aí que as consultas na psicóloga começaram. Os pais acharam que ela estava passando por pressões na escola ou por distúrbios de adolescência, mas só ela sabia o terror que sentia sempre. Cerca de 1 ano se passou e as coisas aparentemente se acalmaram novamente. Ela disse que a casa dela tinha 2 empregadas, mas as moças sempre tinham tanta coisa para fazer que quase nunca davam atenção para ela. E ela se sentia muito sozinha. Na escola, todo mundo achava a menina muito estranha. Ela tinha poucos amigos, mas ainda não sofria bullying. Ela me disse que a psicóloga foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela, mas que, ainda assim, ela sentia falta de companhia da sua idade. Depois de 1 ano se consultando com a médica, que eu vou chamar de doutora Lucy, ela precisou se mudar de cidade e a menina se sentiu sozinha de novo. E aí, tudo recomeçou. Uma noite, depois de seguir o ritual de sempre, cama, celular, abajur de tomada, a Paola resolveu dormir. A mãe dela sempre passava pelo quarto para dar uma boa noite, mas isso não aconteceu naquela noite.
Os pais começaram a brigar muito e não havia sido diferente aquele dia. O clima na casa toda estava horrível. Ela então tentou dormir e foi pega na tal paralisia do sono. Nessa hora, sem poder se mexer e nem sequer respirar direito, a Paola viu a maçaneta da porta do quarto se mexer lentamente, como se alguém estivesse tentando abrir. Ela chorou muito ao falar isso para mim, pois pensou que eu não iria acreditar. Enfim, quando a porta finalmente se abriu, entrou novamente o cadeirante, aquele de 1 ano atrás. A diferença é que ele agora tinha um sorriso muito arregalado no rosto e estava olhando para ela. Inconfundivelmente, era o mesmo ser. Corpo velho e atrofiado, pouco cabelo na cabeça e um rosto muito, muito jovem. Ele arrastava a cadeira com muita dificuldade e ia se aproximando lentamente dela, sem piscar, com um sorriso no rosto. Nisso, ela começou a rezar, mas sentiu que nem Deus estava ouvindo-a, já que ela não conseguia se livrar daquela visão. Quando o cadeirante parou bem em frente a ela, fez aquele mesmo ritual de sair da cadeira. Da outra vez ela estava acordada, não vamos nos esquecer. Dessa vez agora, ela estava em paralisia do sono. Ele então saiu se arrastando pelo chão e entrou debaixo da cama dela, sempre falando: Angélica, Angélica. Só que agora ela conseguia ouvir outra frase. Era algo como: me perdoa, me desculpa. Mesmo com a expressão de riso, ele parecia estar chorando e ainda babava muito. Quando o ser entrou debaixo da cama dela, ela tentou gritar, mas a voz não saía. Então, tudo ficou quieto. Alguns segundos se passaram e ela viu. Ela estava deitada de lado, vamos nos lembrar, com o rosto virado para a porta do quarto. Ela então viu a mão ossuda do cadeirante subindo pela cama e parou a milímetros dos olhos dela. Ele tinha cheiro de algum produto químico, algo muito forte, e ela não sabia identificar o que era. Ele então começou a subir na cama, mas nessa hora, como num milagre, ela conseguiu voltar da paralisia e gritou muito. Os pais entraram no quarto e ela precisou ser levada para o hospital para tomar calmantes. Ela disse que, naquele momento, via a experiência meio que de fora do seu corpo. Ela sabia que estava gritando muito, sabia que já podia parar, mas não conseguia. Nisso, a vida social da menina só piorou. Foi aí que ela começou a tomar remédios como Ritalina, Rivotril e Fluoxetina. Ela vivia grogue de tanta medicação. Por isso mesmo, ela me disse que dormia tão pesado que nem sonhava mais. As notas caíram. Ela quase repetiu de ano porque dormia muito e os colegas a chamavam de drogada, maconheira e outras coisas horríveis por causa do sono que ela sentia na aula. Aos 10 anos, ela já não tinha amigos e já havia passado por vários psiquiatras em São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Depois que iniciou a medicação, ela não viu mais nada de sobrenatural até completar 14 anos, até que seu psiquiatra recomendou que tirassem os remédios. Na verdade, apesar de não ver nada, ela tinha sensações de estar sendo observada, momentos em que tinha a impressão de que ia ver alguém no espelho do banheiro ou embaixo da cama, mas nada além disso. Nessa época, ela só estava tomando Ritalina e Fluoxetina. Os pais dela se separaram então quando ela completou 13 anos e foi um baque horrível para a menina. Foi quando ela descobriu que ela era adotada, pois a sua mãe não podia ter filhos. O resultado disso foi que ela ficou depressiva, mas não demonstrou seus sentimentos para não piorar a situação dos pais. Ela então ficou morando com a mãe na mesma casa de sempre e me disse que, apesar de tudo, seus pais são pessoas boas com ela, mas trabalham demais e ela quase não os vê, até hoje, aos 16 anos. Como eu disse a você,
A Paola está com 16 anos e mesmo depois de um hiato, a situação com os espíritos voltou quando ela parou de tomar os remédios, cerca de 2 anos atrás. A avó materna dela, que eu vou chamar de Dona Judite, foi morar com ela e a mãe 2 anos atrás, na mesma época em que ela parou de tomar os remédios, como eu havia dito. A Paola era apaixonada pela avó, que segundo ela parecia com a Palmeirinha. Mas a avó morreu cerca de 1 ano atrás e ela acha que tem a ver com isso, que de certa forma ela é culpada. Explico. A Dona Judite veio morar com elas e a Paola fez questão da avó dormir no quarto dela, apesar da casa ser gigante e ter muitos quartos. A senhorinha era muito religiosa e quando a menina contou sobre as visões e pesadelos, a avó ouviu sem julgar. Todas as noites, antes de dormir, as duas se ajoelhavam ao pé de suas camas e a Dona Judite lia a Bíblia, principalmente o Salmo 91. Elas sempre diziam juntas o seguinte trecho: Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada chegará a ti. Ela tinha decorado isso. Eu pesquisei e coloquei aqui porque não saberia repetir esse trecho de cor. E nisso, a Paola sempre dormia em paz. Não via mais nada e nem estava mais tomando os remédios, apesar daquela sensação estranha de estar sendo vigiada, como havia dito. A escola acabou ficando mais tolerável e os pais, mesmo separados, voltaram a ser amigos. Porém, uma noite, depois da oração, a Paola foi dormir sempre virada para a porta quando entrou de novo em paralisia do sono. Ela não viu nada de anormal e tentou usar a técnica que a psicóloga havia ensinado para ela. Segundo a doutora Lucy, quando você ficar paralisado, tente mexer só os dedos dos pés lentamente até recobrar os sentidos aos poucos. Concomitantemente, esfregue a língua no céu da boca. Segundo a psicóloga, movimentos bruscos não adiantam. Eu mesma, para falar a verdade para vocês, já fiquei paralisada muitas vezes e confesso que às vezes isso funciona. Bem, mas a Paola disse que deu certo, ela acabou conseguindo se mexer e se cobriu, pois o quarto estava muito frio. Nesse instante, lembrem-se, ela estava acordada. A maçaneta do quarto começou a se mover, como tinha sido da outra vez. Ela gelou. Novamente ela estava acordada. Por isso, tudo era tão real que ela acabou pensando ser a sua mãe ali. Então, a porta abriu. Lá estava o ser na cadeira de rodas. Ele entrou, dessa vez gritando o que nunca tinha acontecido e esmurrando a cadeira com raiva, sempre com Angélica, Angélica. Só que dessa vez, ao invés de lamentar, ele gritava com ódio, raiva, mas ainda com dificuldade para falar. Desgraçada, vagabunda, Angélica, eu te amo. A Paola se encolheu toda enquanto ele vinha entrando, mas ele não estava vendo a menina, ele ignorava a presença dela. Foi direto na avó. Com muita dificuldade, aquele ser ficou em pé, com as pernas finas, entrevadas, trêmulas. Ele então começou a fazer algo que ela só conseguiu descrever como uma dança. Dessa vez, ele estava tão real que parecia mesmo que tinha um ser humano vivo ali. Até o tapete dela se moveu um pouco. Ele se movia com muita dificuldade e ainda gritando: Angélica! Ela estava rezando muito, cobriu a cabeça e começou a ficar com vontade de vomitar pelo cheiro forte de produtos químicos que saíam daquela entidade. Nisso, ele se calou e ela não tinha coragem de erguer a coberta para ver o que estava acontecendo.
Foi quando a avó dela começou a soltar uns ruídos, como se estivesse num ronco, mas não era exatamente um ronco. Ela ficou desesperada. E se aquele ser estivesse ali atacando a sua avó? Então, ela descobriu a cabeça e o ser estava com o rosto colado no dela, no de Paola, e a mão dele estava esticada no pescoço da avó. Detalhe, a cama da avó ficava longe, então aquela entidade estava com os braços muito esticados, anormalmente esticados. Olhando para ela, o ser falou: Angélica. Ela gritou muito alto, fechou os olhos e gritou mais ainda, esgoelou, berrou. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada chegará a ti. Então a mãe dela acordou e a avó também. Ela estava sozinha, deitada, com as mãos em volta do próprio pescoço e havia feito xixi na cama. A avó realmente estava passando mal e precisou ser levada ao hospital. A mãe de Paola disse que antes de ouvir os últimos gritos, ouviu a própria voz da filha, gritando os tais palavrões e chamando por Angélica. Nisso, Paola começou a pensar se não era ela própria quem estava fazendo aquelas coisas e... Deus me livre, será que ela estava machucando a própria avó? A dona Judite disse que não, mas ela já não sabia mais de nada. O estranho é que parece que esse foi o catalisador. Depois desse último relato, o sobrenatural começou a tomar conta da vida dessa menina de vez e foi tão estranho que chegou ao desespero dos dias de hoje. E é aí que eu apareço na história. Depois desse episódio, Paola começou a trancar a porta do quarto, principalmente porque a dona Judite não foi mais dormir com ela. A mãe dela achou melhor que a avó dormisse em um quarto maior, pois, segundo o psiquiatra, a menina poderia ter outros terrores noturnos e isso prejudicaria o sono da avó, que estava doente e já idosa. Mas vamos continuar a história. Como eu disse, Paola passou a trancar a porta do quarto e as coisas aparentemente se acalmaram. A luz do corredor passou a ficar acesa, bem como a luz do quarto dela, pois assim se sentia melhor. Ela então começou a tomar remédios controlados para dormir, mas a dosagem ainda estava baixa e a insônia sempre a pegava, quase até o dia amanhecer. Esse ano, detalhe, 2015, ela mudou de escola, mas acabou repetindo a série. Paola estuda no primeiro ano do ensino médio, deveria estar no segundo. Era muito bullying, os xingamentos continuaram e ela não se sentia feliz em parte alguma. O pai dela estava se casando novamente e não tinha tempo algum para gastar com ela. Os remédios, na sua visão, ajudavam os fenômenos a não acontecerem, mas acabavam com a saúde dela. Na nova escola, que é esta onde dou aula, Paola começou a se adaptar melhor, mas mesmo assim é uma menina muito tímida e sombria. Eu não sei explicar. Ela tem uma aura triste, de cansaço, de sono. Quase não tem amigos e nós, professores, recebemos uma série de resoluções sobre o que fazer caso ela tenha alguma crise em sala de aula. Entre elas, se a menina estiver agressiva, devemos nos afastar e nos certificar de que ela não esteja com objetos na mão que possam machucá-la ou machucar os outros. Caso não tenha, colocamos os outros alunos para fora e chamamos os auxiliares de corredor para que eles a segurem. Se for uma crise de choro ou algo do tipo, oferecemos apoio e a convidamos para deixar a sala conosco, para levarmos à diretoria. Eu ainda não precisei usar nada disso com ela e acho que nenhum colega também precisou. Eu pesquisei sobre a síndrome de borderline e não acho que ela se encaixe naquilo, mas eu não sou especialista, então não vou ficar aqui criando teorias. Mas continuo. Nessa hora do relato, em que ela contava para mim,
A menina já havia parado de chorar e estava somente com um olhar triste direcionado às próprias mãos. Ela continuou relatando o seu drama e me disse que os remédios adiantaram por um tempo, mas uma noite ela estava sem sono, deitada de bruços e mexendo no celular, com todas as luzes ligadas. Lembre-se que as luzes da casa toda agora dormiam acesas. Nisso, ela ouviu o barulho característico da cadeira de rodas rangendo. Aquilo parou em frente ao quarto dela e, como sempre, tentou forçar a entrada. Nessa hora ela sentiu o cheiro de produtos químicos e a entidade começou a berrar. Angélica, me perdoa. Angélica. Ela começou a rezar, mas não adiantava. Como sempre, ela ouviu que parecia ser o ser caindo da cadeira, com aquele barulho característico, como se fosse um saco de lixo tombado no chão. E ele começou a tentar passar a mão por debaixo da porta. Ela resolveu que não ia mais gritar, para não assustar a avó que estava doente. Me disse que dava até para ver os dedos finos dele bloqueando a luz que vinha do corredor. Nisso, ele colocou a boca bem perto do batente da porta e gritou ainda mais alto, com aquela voz enrolada. Angélica, me perdoa, Angélica. Nisso, ela estava sentada na cama com a Bíblia na mão, rezando e lendo o Salmo 91. De repente, Paola sentiu alguém se sentando lentamente ao lado dela na cama. Ela olhou e era Lana. Lembra da Lana? Pois é, mas a Lana, que antes estava só com sorrisos no rosto, exceto pela última vez, chorava muito e parecia ignorar a presença de Paola ali. Lana agora fedia, estava com as roupas rasgadas e tinha terra, muita terra em volta dela. Paola ficou quietinha, ouvindo o choro de Lana e os gritos da entidade, sem querer se mexer e despertar a atenção da antiga amiga. Então, Lana ficou em pé e foi lentamente caminhando até a porta do quarto. Atravessou a porta como se não tivesse nada ali, e nesse exato momento a entidade deformada se calou. Paola secou as lágrimas e foi tentar dormir, pensando que havia passado aquilo tudo, quando de repente teve paralisia do sono. Ela achava que não foi paralisia, pois ainda estava bem acordada, mas foi aí que a porta do quarto dela se abriu, e mesmo estando trancada, ela não entendeu nada. O cadeirante, que nessa hora não estava na cadeira, entrou caminhando lentamente com as pernas e os braços finos. Se aproximou da cama dela. Lana estava atrás dele, de cabeça baixa. O homem então caiu no chão e foi se arrastando para debaixo da cama dela, como havia feito daquela outra vez. Como ela estava paralisada, não podia fazer nada. Tentou a técnica da psicóloga de passar a língua no céu da boca, de mexer os dedos. Por fim, como não adiantava, mordeu a própria língua até sentir gosto de sangue, mas também não adiantou. A entidade ficou quieta até entrar completamente debaixo da cama dela. Tudo ficou em silêncio, e quando a menina pensou que não ia acontecer mais nada, aquele ser começou a estrebuchar embaixo da cama dela, dando chutes que tremiam tudo. Nisso, ele nem falava mais nada, apenas grunhia, como um porco. Quando ela juntou suas últimas forças, começou a recitar o Salmo 91 com muita fé, e ele deu um último grunhido e parou. Paola pensou que tudo tinha passado, mas não era meio assim. A Lana então entrou pela porta e era tudo tão real que o chão ficou sujo com a terra que caía de seu vestido. Então parou no meio do quarto e sumiu. No dia seguinte, não havia terra nenhuma, mas no momento pareceu bem real. Como mágica, Paola conseguiu se mexer. Saiu correndo do quarto e foi para a cama da mãe dela, e a mãe se assustou com o que viu. A menina estava com os lábios inchados de tanto morder e toda roxa, cheia de marcas. Levaram ela no médico novamente. O plantonista disse que Paola tinha bruxismo, que é o ato de ranger os dentes enquanto dorme.
e passou um aparelho comum de plástico para ela colocar na boca durante o sono. Mas Paola sabia que não tinha bruxismo. Ela sabia que não era nada disso. Foi então que os pais dela decidiram que ela deveria ser internada numa clínica no interior de São Paulo, onde ficou por 2 meses. Durante esse tempo na clínica, nada aconteceu. O início de 2016 da menina foi em uma clínica chamada Ganhos ou Janos, eu não me lembro. Ela diz que não gosta nem de lembrar da mãe e da avó passando o Réveillon com ela naquele estado. Quando o médico deu alta, Paola voltou para cá e tentou recomeçar a vida. Mas o pior que poderia acontecer com ela, em sua opinião, aconteceu. Sua avó, que estava bem e tinha excelente saúde, morreu de um ataque cardíaco sozinho em casa. Ela conta que nesse dia, quando saiu para a escola, viu de relance aquela figura de preto que a atacou quando ela era criança. Quem encontrou a avó foi a empregada, que disse que a velhinha foi achada deitada de bruços dentro do quarto de Paola. Tentaram esconder essa informação dela, mas é óbvio que a menina descobriu. Na cabeça dela, isso tem algo a ver com aquelas figuras que ela via, principalmente o cadeirante horroroso. Depois do enterro da avó, as coisas só pioraram. Paola passou a ver regularmente um monte de outras entidades. Ela me citou algumas. Uma menina loira que brinca de ioiô correndo pela casa e que ignora a presença dela. Uma senhora negra que parece uma baiana que vende acarajé e até mesmo um senhor com roupa de mecânico que ela vê às vezes andando pelo quintal. Paola me disse que já se habituou a ver esses espíritos e preferia 1000 vezes que visse só esses seres inofensivos do que estar na presença de Lana ou mesmo do cadeirante. Isso até o dia que ela veio conversar comigo. Em detalhe, ela me disse que depois que Dona Judite morreu, ela trocou de quarto. Bom, o motivo que a fez ficar tão triste quando ela me contou esse relato foi que no início desse mês ela se levantou de manhã para vir para a escola. Tomou café com a mãe, que é uma pediatra conhecida aqui na cidade, e com as empregadas, como ela fazia sempre, mas quando estava saindo, viu algo horrível. O espírito do cadeirante voltou e estava abraçado, agarrado com os braços e as pernas em volta do corpo da mãe dela. Paola levou um susto tão grande que derrubou um copo de café inteiro no chão. Aquele ser estava com os olhos muito pretos e com a boca grudada no ombro de sua mãe, como se estivesse sugando algo. Ela não sabe mais o que fazer para afastar aquele ser de sua mãe e se pergunta insistentemente se Dona Judite morreu por causa dela. Hoje, ela me disse que desabou porque sonhou com um cadeirante, mas ela via como se fosse um filme, sabe? Ela não participava dos atos. No sonho, viu esse homem fora da cadeira de rodas, sadio, sendo seguido por uma entidade. Ele estava com roupas da era vitoriana e tinha uma aparência bonita, apesar de lembrar vagamente a figura assustadora de corpo velho e cara jovem. A entidade tinha um corpo de homem e cabeça de boi, com os olhos vermelhos, e estava andando atrás desse homem. Ela não ouviu e nem sabe como, mas teve a nítida impressão de que esse senhor se chamava Lúcio. Pois bem, o Lúcio estava chorando muito e com uma arma e um bilhete na mão. Ele lia em voz alta o que parecia ser uma carta de despedida. Depois de ler, saiu em disparada pela rua e cercou uma mulher que estava saindo pela porta. Era de noite. Essa mulher estava grávida, mas parecia que tinha apanhado muito, pois estava cheia de hematomas. Lúcio, então, tentou arrastar essa moça para dentro de casa, mas ela se recusou. Ele, então, num ato impensado, apontou a arma e deu um tiro na boca dela. Ela morreu na hora. Em seguida, ele apontou a arma para o próprio coração e disparou, mas não morreu. Nessa hora, uma figura que lembrava vagamente Lana saiu correndo de dentro do casarão e tomou a arma dele, gritando como uma desesperada. Lana parecia ser parente, talvez irmã de Lúcio.
A entidade ria e relinchava enquanto tudo ali acontecia. A Paola teme que essas não sejam simples coincidências, mas sim lembranças de uma vida passada. O que vocês acham? Eu não falei nada, eu não me julgo capaz de dar conselho espiritual qualquer para qualquer pessoa. Paola me disse ainda que desde a morte de sua avó é comum ver espíritos agarrados às pessoas que estão em volta dela, amigos e, Deus me livre, até professores. Alguns estão somente do lado, mas outros ficam agarrados como se estivessem presos, ou com algemas, ou segurando nos pés, sendo arrastados. Uns nem se parecem com pessoas, mas sim com bichos, ursos, cobras e coiotes. Muitas pessoas também são acompanhadas por figuras bonitas que transmitem paz, mas que essas figuras que se parecem com animais são um tipo baixo, sujo e maligno, e muito mais comuns. Hoje, Paola tem medo de ter que voltar para a clínica ou de ser taxada como louca ou perturbada. Fora que ela foi diagnosticada, como eu disse, com síndrome de borderline, mas diz que a culpa não é dela. A culpa é dos espíritos que a perseguem. Ela diz que tentou encontrar na árvore genealógica da família quem era Angélica ou se havia alguma pessoa com necessidades especiais, mas não encontrou. Então, ela se pergunta se o problema é dela, se na família biológica dela há explicações para isso ou se tudo não passa de alguma maldição. Além disso, a casa não tem nenhuma história específica. Ela diz que seus pais foram os primeiros moradores, então não teria como ser uma herança maldita. A cidade em que eu moro também é uma cidade jovem, então não se explica ser algum cemitério no terreno ou maldição, sei lá. O que eu me pergunto é, será que ela foi essa tal de Angélica em uma vida passada? Será que ela fez algo muito ruim com esse cadeirante e com a Lana? Bom, eu sei que esse relato está grande, mas Paola queria muito que eu escrevesse. Ela não se acha capaz de ordenar as ideias no papel, porque os remédios também dificultam essa ação. Na cabeça dela, essa é uma forma de deixar a sua história de desespero registrada, já que ela sente que está perdendo a sua sanidade aos poucos. Eu não queria alimentar isso, mas ela me pediu muito. Paola ainda está vivendo esse dilema, então, se houver alguma novidade, eu vou avisando. Ela quer saber se mais alguém passou por isso. Fim. Bom, essa foi a história da Paola. Como eu disse, eu escrevi com base em relatos reais que ela me disse. Se você gostou, por favor, deixe um joinha. Eu vou tentar regravar as histórias que não ficaram com um áudio muito bom. Deixe seu like e é isso. Ajude aí esse canal a sair do flop, porque tá difícil. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um clássico de um dos maiores autores brasileiros. O nome do conto é Paulo, do Graciliano Ramos. É um conto um pouco perturbador, então já fique preparado. Vamos lá? Paulo, Graciliano Ramos. Pedaços de algodão e gaze amarelos de pus enchem o balde. Abriram todas as vidraças, e no calor da sala mergulho num banho de suor. Já me vestiram diversos camisões brancos, que em poucos minutos se ensoparam. Não posso afastar os panos molhados e ardentes. As crianças estiveram a correr no chão lavado a petróleo. Retirem essas crianças! Inútil trazê-las para aqui. Mostrar-lhes o corpo que se desmancha numa cama estreita de hospital. Não as distingui bem na garoa que invade a sala.
São criaturas estranhas. A recordação das suas fisionomias apagadas fatiga-me. Retirem essas crianças barulhentas. As paredes amarelas cobrem-se de pus, o teto cobre-se de pus. A minha carne, que apodrece, suja a gaze e o algodão, espalha-se no teto e nas paredes. A alguns passos, uma figura de mulher se evapora. Aproxima-se, está quase visível, tem uma cara amiga, uma vida que esteve presa à minha. Mas essa criatura dificilmente organizada pesa demais dentro de mim. Necessito esforço enorme para conservar unidas as suas partes que se querem desagregar. As minhas pálpebras cerram, a mulher esmorece, transforma-se em sombra pálida. Se me fosse possível falar, pedir-lhe-ia que me deixasse. Os médicos estiveram aqui há pouco, fizeram o curativo. Enquanto amarravam a atadura, os enfermeiros me levantavam e eu sentia leve, parecia que ia voar, flutuar como um balão, esgueirar-me por uma janela, fugir do cheiro de petróleo e do calor, ganhar o espaço, fazer companhia aos urubus. As palmas dos coqueiros ficariam longe, na Praia Branca, invisíveis como a mulher que desapareceu na sala neblinosa. Os meus olhos não podem varar essa neblina densa. Creio que dormi horas. O balde sumiu-se. Muitas pessoas falam. Há um burburinho interminável na escuridão. Seria bom que me deixasse em paz. A conversa comprida rola na sala enorme. A sala é uma praça cheia de movimento e rumor. A imobilidade nessa cama atormenta-me. Desejo gritar, mas apenas consigo gemer, baixinho. Se pudesse, diria qualquer coisa à figura alvacenta que tem agora as feições da minha mulher. Um assunto me preocupa, mas certamente ela não me entenderia se eu fosse capaz de expressar-me. Contudo, necessito pedir-lhe que mande chamar o médico. A voz sai-me arrastada. Provavelmente, digo incongruências. Minha mulher espanta-se, grande aflição marcada nos beiços lívidos e na ruga da testa. Aborreço-me, exijo que me levem para a enfermaria dos indigentes. Estaria lá melhor, talvez lá me compreendessem. Horríveis essas paredes. Sinto-me abandonado, lamento-me, injurio a criatura solícita que se chega à cama. Por que me olha com olhos de mal assombrado? Não percebeu o que eu disse? Bom que me mandassem para a enfermaria dos indigentes. A ferida tortura-me, uma ferida que muda de lugar e está em todo o lado direito. Procuro convencer minha mulher de que o lado direito se inutilizou e é conveniente suprimi-lo. Enfermaria dos indigentes. Que fim teria levado o médico? Ele me compreenderia, não me olharia com espanto e ruga na testa. A minha banda direita está perdida, não há meio de salvá-la. As pastas de algodão ficam amarelas. Sinto que me decomponho, que em uma perna, um braço, metade da cabeça já não me pertencem. Querem largar-me. Por que não me levam outra vez para a mesa de operações? Abrir-me-iam pelo meio, dividir-me-iam em dois. Ficaria aqui a parte esquerda, a direita iria para o mármore do necrotério. Cortar-me, libertar-me deste miserável ser que se agarrou a mim e tenta corromper-me. A neblina se dissipa, as paredes se aproximam, estão visíveis as folhas dos coqueiros e o telhado da penitenciária. O avental da enfermeira aparece e desaparece. A ruga da testa de minha mulher desfez-se. Provavelmente ela supôs que o delírio tinha terminado. Absurdo imaginar um indivíduo preso a mim, um indivíduo que na mesa de operações se afastaria para sempre. Arrependo-me de ter revelado a existência do intruso. Certamente minha mulher vai afligir-se com a loucura que me persegue. Fecho os olhos, vexado, como um menino surpreendido a praticar tolice. Finjo dormir. Talvez minha mulher julgue que falei em sonho. Contenho a respiração. O suor corre-me na cara e no pescoço. Lá fora, eu era um sujeito aperreado por trabalhos maçadores. Andava para cima e para baixo como uma barata. Nunca estava em casa. Recolhia-me cedo, mas o pensamento corria longe. Fazia voltas em redor de negócios desagradáveis.
recordações de tipos odiosos, rancor, a ideia de ter sido humilhado muitos anos antes por um sujeito que se multiplicava. O nevoeiro embranquece novamente a sala, as paredes somem, o rosto da mulher mexe-se numa sombra leitosa, torna a desejar que me levem para a mesa de operações, cortem as amarras que me ligam ao intruso. Evidentemente, uma pessoa achacada tomou conta de mim. Essa criatura surgiu há 2 meses. Todos os dias me xinga e me ameaça, especialmente de noite ou quando estou só. Zango-me, discuto com ela, penso em João Teodósio, espírita e maluco. João Teodósio tem olhos medonhos, parece olhar para dentro e fala nos bondes com passageiros invisíveis. O homem que se apoderou do meu lado direito não tem cara e ordinariamente é silencioso, mas incomoda-me. Defendo-me, grito palavrões e o sem vergonha escuta-me com um sorriso falso, um sorriso impossível, porque ele não tem boca. Tentei ler um jornal. As linhas misturavam-se, indecifráveis. Receei endoidecer, mastiguei uns nomes que minha mulher não entendeu, queixei-me do médico e de Paulo. Como ela não conhecia Paulo, impacientei-me, julguei-a estúpida, esforcei-me por virar para o outro lado, o que não consegui. Certamente as criaturas que me cercam embruteceram. São como as crianças que estiveram correndo no chão lavado a petróleo. A enfermeira tem caprichos esquisitos. O médico não perceberá que é necessário operar-me de novo. Minha mulher franze a testa e arregala os olhos, ouvindo as coisas mais simples. Comecei um discurso, uma espécie de conferência para explicar quem é Paulo, mas atrapalhei-me. Cansei e desprezei aquelas inteligências tacanhas. Tempo perdido. Sentia-me superior aos outros, apesar de não me ser possível exprimir-me. Realmente, Paulo é inexplicável. Falta-lhe o rosto e o seu corpo é esta carne que se mobiliza e apodrece colada à cama do hospital. Entretanto, sorri. Sorriso medonho, sem dentes, sorriso amarelo que escorre pelas paredes, sorriso nauseabundo que se derrama no chão lavado a petróleo. Escurece. A camisa molhada já não me escalda a pele. Esfriou, gelou. Os meus dentes batem castanholas, morrem os cochichos que zumbiam na sala. Alguém me pega um braço, dedos procuram a artéria. A escuridão se atenua, o burburinho confuso reaparece, a camisa torna a queimar minha pele, os dentes calam-se. Incomoda-me a pressão que me fazem no pulso, tento libertar o braço. A mão desconhecida tateia, procura a artéria. Há um zum-zum na sala, vozes confundem-se com rumor de asas no cortiço. Sinto ferroadas terríveis na ferida. Os dedos seguram-me. Tenho a impressão de que Paulo me agarra. Um ruído enfadonho, provavelmente reprodução de maçadas antigas, berros de patrões, ordens, exigências, choradeiras, gemidos, pragas. Transforma-se num sussurro de abelhas que Paulo me sopra no ouvido. Agito a cabeça para afugentar o som importuno. Se pudesse, cobriria as orelhas com as palmas das mãos. Afinal, ignoro quem é Paulo e reconheço que minha mulher tem razão quando me oferece pedaços de realidade. Visitas de amigos, colheres de remédios, comida horrível. Devo aceitar isso. Curar-me-ei, percorrerei as ruas como os outros. A princípio, arrastar-me-ei pelos corredores do hospital com muletas, parando às portas das enfermarias dos indigentes. Depois sairei, a perna ainda encolhida, andarei, escorada a uma bengala, habituar-me-ei a subir nos bondes. Verei João Teodósio fazendo sinais misteriosos a um lugar vazio. Preciso resistir às ideias estranhas que me assaltam. Bebo remédio, peço a injeção, espero ansioso para que o médico venha mudar a gaze e o algodão molhado de pus. Entrarei nos cafés, conversarei sobre política. 1, 2 vezes por semana. Irei com a minha mulher ao cinema, de volta, comentaremos a fita. Papaguearemos 1 minuto com os vizinhos na calçada. Não nos deteremos diante da porta de João Teodósio. Apressaremos o passo, fugiremos daqueles olhos medonhos de quem vê almas. Em que estará pensando João Teodósio?
Minha mulher interroga-me admirada, repete palavras incoerentes que dirigia a João Teodósio. Sem querer, entro a palestrar com ele de volta do cinema. Apoio minha bengala e suspendo um pouco a perna avariada. A ferida começa a torturar-me. Não estou de pé, cavaqueando com o vizinho amalucado. Estou de costas num colchão duro. Veio-me um acesso de tosse e o tubo de borracha que me atravessa a barriga parece um punhal. Gemo. O suor corre-me entre as costelas magras como as de um cachorro esfomeado. Tenho sede. A enfermeira chega-me aos beiços, gretados, um cálice de água. Bebo, ponho-me a soluçar. Os soluços sacodem-me, rasgam-me, enterram-me um punhal nas entranhas. Estou sendo assassinado. Em redor tudo se transforma. O avental da enfermeira ficou transparente como vidro. Minha mulher abandonou-me. Acho-me numa floresta caído, as costas ferindo-se no chão, e um assassino fura-me lentamente a barriga. As paredes recuam, fundem-se com o céu. As folhas dos coqueiros tremem e passa entre elas o cochicho que zumbi na sala. Paulo está curvado por cima de mim. Remexe com um punhal a ferida. Estertor de moribundo na floresta, perto de um pântano. Há uma nata de petróleo na água estagnada. Coacham rãs na sala. Não conheço Paulo. Tento explicar-lhe que não o conheço, que ele não tem motivo para matar-me. Nunca lhe fiz mal. Passei a vida ocupado em trabalhos difíceis, caindo, levantando-me cansado. Peço-lhe que me deixe, babucio súplicas nojentas. Não lhe quero mal. Eu não o conheço. Mentira. Sempre vivemos juntos. Desejo que me operem e me livrem dele. Sairei pelas ruas leve e o meu coração baterá como o coração das crianças. Paulo ficará na mesa de operações. Continuará a decompor-se no mármore do necrotério. O que estou dizendo a gemer, a espojar-me, é falsidade. Paulo compreende-me. Curva-se, olha-me sem olhos. Espalha em roda um sorriso repugnante e viscoso que treme no ar. Uma figura branca desmaia. O burburinho finda. Alguém me segura novamente o braço, procurando uma artéria. O punhal revolve a chaga que me mata. Bom, esse foi o conto. Obviamente que ele está querendo dizer, né, mais ou menos como é a visão de uma pessoa que está doente e que está vendo seu corpo apodrecer aos poucos, né? E ele começa a ter, então, essas alucinações, essas visões de coisas que não estão no quarto, né? De crianças, de uma mulher e até desse próprio Paulo, né? Que seria quase que uma versão dele mesmo. Bom, se vocês gostaram, por gentileza, deixem seu joinha, façam um comentário e vocês podem pedir para que eu narre, então, uma história de vocês, caso vocês queiram. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.